Olá, meus nobres, caros inscritos e amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um mistério envolvendo a sua querida igreja. Não a minha, obviamente, porque eu não sou católico. Mas o Vaticano revelou algo dentro de suas inúmeras experiências, mentira, sobrenaturais. Peguei uma gripe, o Covid. O que será que os nossos queridíssimos agentes do espiritual do Vaticano, os papas, os ministros, os grandes padres, os grandes agentes desta instituição incorruptível, traz para nós? O que será que escondem dentro desses segredos não revelados? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Júlio na tela. Well, here's something you don't see every night. First-hand accounts of real-life exorcisms from Catholic priests trained by the Vatican. They say they've seen demons in action. Okay. Nós temos aqui os nossos queridíssimos que estão fazendo esse teste de próstata, né? Porque o rapaz arregalou os olhos aqui. Eles foram treinados pelo Vaticano para poder desafiar o demônio. Tanto que eles alegam ter visto o próprio demônio em ação. Take a look. I command you, Satan, enemy of human salvation, acknowledge the justice and goodness of God the A Father, voice comes out of the living room. Get out. who by his righteous judgment has damaged your pride and His envy. back starts to arch and he's like, Depart from Eu vi esse rapaz, ele foi um excelente ator no My Precious, não parece? My Precious. Ele relata que ele estava lá pregando a palavra de Deus e de repente ele escutou uma voz gutural lá do fundo dizendo: "Get out, saia daqui", na tradução. E de repente ele se depara com alguém fazendo no fundo. the servant of God, whom the Lord has made in his own image. so he picks up the book and that baby voice again. He goes, I read this book. Que bonitinho, ele faz voz de criança também. Many will dismiss the idea of the devil taking possession of a person. But the priest in this tiny town near the border of Ohio and Indiana is now known all over the world for his work around just that. He never even wanted to become an exorcist and says what he's seen isn't far off the movies. O rapaz aqui está falando que ele nunca quis ser um exorcista, mas a vida o levou para isso e o que ele vai relatar está muito além dos filmes. Olha, vamos ser honestos, né? Para ser algo além de Hollywood é só ser honesto. Porque a Hollywood já chegou a um nível tão absurdo de mentira, num nível tão alarmante de medo. É cadeira possuída, é casa possuída, é boneca possuída, é televisão possuída, é absorvente possuído, é escova de dente possuída, é a pasta de dente possuída. É todo mundo possuído, menos você, a qual torna-se vítima ali. Meu Deus do céu, quando eu vou ser possuído? Eu não aguento mais isso. É o café possuído. Tudo está possuído, menos você, que está sendo tentado pelo demônio. Então ele fala que o que ele viu realmente está muito além. When I saw a person levitate during an exorcism during my training in Rome, Ele realmente aprendeu a mentir muito bem. Ele disse que durante o treinamento em Roma, ele viu uma pessoa levitando. Eu fico pensando, como é que é o treinamento de exorcismo em Roma, né? Tipo assim, quem topa ser possuidinho, né? Então aparece lá, nós temos 10 pessoas numa sala, aí vem a freira com o material embaixo do braço. Olá, tudo bom? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso nível básico de possessão e exorcismo. Hoje nós vamos aqui ensiná-los a tirar o demônio. Quem topa ser possuído? Aí levanta a mão, né? Eu! Muito bem, nós temos aqui uma cobaia, pode vir, por favor?
Qual é o seu nome? Muito bem, Godofredo. O Godofredo vai ser possuidinho. Nós temos aqui níveis específicos de demônio. Então você pode pegar Baal, Bel, Biel, Bol e tomar no seu Buul. Você escolhe. Ah, acho que eu vou no Baal. Ah, muito bem. Senta que enquanto nós preparamos o demônio para você. Para você ser possuído. Ai, que legal, eu topo. Aí vai o Gogô, o Godofredinho, ele senta na cadeira. Aí a freira vai lá, né, num jarro de seu lamão, que é aquele antigo, né, bíblico. Aí ele, Baal, acordou? Baal, Baal, tem que trabalhar. Muito bem, Baal tá aqui, Gogô, fica aí tranquilo. Aí ela abre o vaso, joga no Gogô, aí o Gogô já vira Exu, não, já vira o demônio, né? Não, é sério, como é que tem teste disso no Vaticano? Alguém me explica? Como assim? Tem um laboratório de demônios no Vaticano? Não é que não é uma gripe. Vamos todo mundo pegar uma gripe? Vamos todo mundo correr pelado na chuva, né? Tá nevando, a gente vai pegar uma gripe, volta e a gente vai testar, então, um novo remédio para vocês se curarem rápido da gripe. Beleza. Agora, como é que você vai fazer um teste disso? Quer dizer, ele estava lá fazendo um treinamento em Roma e viu a mulher levitar. Porra, você gravou? Você tinha uma TechPix. Porque a TechPix é a câmera mais vendida no mundo. Tinha que ter uma TechPix para filmar. Se não filmou, é mentira. Ninguém levita. Ninguém, só os levitas. You know, I think I was sitting there with my jaw wide open. In the face of the enemy. Let the enemy have no power over Famous scenes portray pretty extreme manifestations of the devil. the Father, Jesus Christ. But this vision Isso aí é sala de proctologia, tenho certeza. claims to capture the authentic exorcism of a woman who'd suffered abuse before turning. Isso é muito, muito, muito interessante o que ela está falando e é o que a gente sempre falou, tá? Presta atenção aqui. Claims to capture the Então nós temos aqui um procedimento que a igreja está fazendo com seus agentes, né? Bispos, padres, junto a uma mulher. authentic exorcism of a woman who'd suffered abuse Eles estão exorcizando uma mulher que sofreu abusos. before turning to drugs and prostitution. Ela sofreu abuso e aí, antes ela sofreu abuso, depois ela se tornou usuária de drogas e prostituição. Sabe, o que eu falo para vocês, eu sempre vou falar, é o seguinte. Uma das grandes enfermidades do ser humano é quando ele mascara a sua própria doença. Doenças emocionais, doenças mentais, as quais nós negamos. Muitas vezes, as pessoas se veem no fundo do poço. Seja porque sofreram abusos em sua infância, seja bullying ou violência moral, violência sexual de próprios familiares. Guarda isso, não sabe colocar para fora, em um momento isso explode. Muitas pessoas, elas guardam isso e não sabem como falar para o mundo, não sabem como se expressar, não sabem como deixar isso bem claro e criam uma deturpação emocional. Por que deturpação? Porque isso é guardado e às vezes muitas pessoas elas criam uma personalidade, uma dupla personalidade ou uma outra consciência na qual ela vai demonstrar isso para o mundo. A forma de demonstrar isso é através de desequilíbrios emocionais e mentais como este tipo. Isso aqui não é o demônio, isso aqui não é o diabo. Isso são conflitos emocionais e mentais do próprio indivíduo exteriorizando esse tipo de coisa. Eu já vejo esses vídeos há muito tempo e é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eram pessoas que estavam passando por problemas sérios de desequilíbrios mentais, emocionais, e a igreja, ela abraça esse tipo de pessoa. Ao invés dos agentes da igreja, ou seja, os seus representantes, junto ao povo, encaminharem essas pessoas a um processo clínico, ou seja, vamos passar por um laudo psiquiátrico, psicológico, vamos fazer
realmente uma avaliação para pré-determinar o que você tem, a igreja passa a acreditar que é um demônio. Por quê? Porque é comércio. É simplesmente comercial. Eu preciso colocar que existe o diabo, o demônio. Eu pego essas pessoas que têm enfermidades claras e eu exponho essas pessoas alegando que o que tem dentro delas é o mal se manifestando. Eu passo a convencer essas pessoas que é o demônio. O demônio não existe, o demônio nunca existiu. Tanto que o conceito de demônio ele só existe na Bíblia. Não existe em outras religiões uma versão de demônio. Até porque a deturpação da palavra demônio, ela foi do latim, ela veio do grego e ela foi aplicada à Bíblia para justificar um inimigo invisível, a qual a igreja cultua como se fosse um diabo, um demônio. O próprio Jesus Cristo nunca admitiu a existência deste demônio ou diabo nas suas escrituras. Ele dizia que o próprio mal estava inserido dentro do homem, em termos de caráter, em termos de postura, corrupção, tá, do indivíduo. Então nós tínhamos lá o exército romano, nós tínhamos os povos antigos como os povos pagãos, a origem, se originando o cristão e, obviamente, o hebreu / judeu. Nesses povos existia a corrupção pelo próprio exército, o Império Romano. E com isso a comercialização, obviamente, de indulgências, indultos, nós tínhamos ali propina, nós tínhamos um monte de coisa dentro dos crimes que nós vemos do Império Romano, da queda do Império Romano e tudo aquilo que envolveram os imperadores. A igreja cultua e traz à tona, então, esse perseguidor, esse cara que só acompanha, só observa, que é a nossa própria natureza. O que ela tem são, obviamente, deturpações da sua própria emoção e do seu próprio pensamento refletindo-se no seu corpo. É só isso. Não é um diabo, não é um demônio. Mas a igreja precisa comercializar. E é muito engraçado, né? Porque eu, por exemplo, Rodrigo, eu trago para vocês todos os meus certificados, demonstro a minha formação acadêmica e eu falo para vocês, eu posso ajudá-los junto aos tratamentos complementares às suas enfermidades. Muitas pessoas, obviamente, passaram por isso, nós temos o depoimento dos pacientes e os inscritos estão recebendo, obviamente, todos os seus tratamentos. Agora, tem grupo de pessoas que vem questionar. Eu queria que esse grupo de pessoas questionasse, então, a igreja. Por que não questiona a igreja? Porque eles não são loucos de comprar briga com uma das instituições de maior força no Brasil, onde 90% das pessoas, elas são católicas / cristão, porque nós temos acho que 50% católico e o resto 35% cristão. Ninguém é louco de comprar briga com a igreja, mas brigar comigo por causa dos meus documentos e dos meus certificados, eles adoram. Agora, aí questionar um padre que falou que viu levitando uma pessoa, ninguém fala. Eu nunca vi ninguém levitar. Nunca. Mas eu já vi pessoas saindo do hospital felizes depois que a gente fez o tratamento para Covid, para diabetes, para doenças terminais. Como podem ver na playlist, depoimento dos pacientes. Eu questiono a igreja. Eu nunca vi uma pessoa levitar. Eu gostaria. Para mim, novamente, isso é comércio. É comércio. Olha lá. So when an exorcism is performed, the exorcist is in charge of the scene, and nobody should interject or do anything. When I was appointed in 2005, I became one of only about 12 officially appointed exorcists in the United States. Father Vincent Lampert is one of America's few Vatican-trained exorcists. Esse rapaz, esse senhor, esse padre, Vincent Lampert, ele é um dos padres americanos treinados pelo próprio Vaticano. Em 2005, o Vaticano abriu as portas pela primeira vez para pessoas entenderem o que é o processo feito pela igreja chamado de exorcismo. Eu me inscrevi no programa, porém precisava ter italiano fluente. Meu italiano não existe, eu não falo italiano. Tá? Então não adianta nem falar inglês, porque para eles tem que ser italiano. Então eles estavam aceitando pessoas que tinham uma noção do italiano e que pudessem arcar com as aulas. Eu acho que era 1 ano, 2 anos de curso, sei lá, uma coisa assim. E no próprio site do Vaticano você consegue ter acesso a essa informação, tá? Então eles abrem as portas para as pessoas entenderem como é feito. E aí eles vão explicar.
Existem 2 livros dentro do princípio do exorcismo da igreja, que é o livro que eles chamam de capa vermelha, que é o exorcismo maior e o exorcismo menor. Qual é a diferença? A diferença é a quantidade de pessoas que você tem. No exorcismo maior, você pode colocar diversos padres para poder exorcizar a pessoa, bem como toda a família da pessoa para segurá-la. E lá tem um passo a passo explicando como fazer o processo. É sério, uma receita de bolo. O padre vai lá e segura a mão da pessoa e começa a rezar o Pai Nosso, enquanto a outra pessoa vai e começa a borrifar água benta no quarto. É sério, eu tenho esse livro, tá? Só que em PDF, eu baixei esse livro. Então, ele explica passo a passo como você faz. O livro menor é somente o padre. Então, ele resume e simplifica para que o padre possa fazer o exorcismo. Não tem segredo nenhum, tá? E como diria o próprio padre Gabriele Amorfi, que foi o responsável pela ala de exorcismos do Vaticano, ele é basicamente para poder ajudar as pessoas dentro do que elas acham que está acontecendo com ela. No livro, o padre Gabriele Amorfi escreveu vários livros, e eu tenho esses livros aqui em casa, eu comprei. Ele deixa bem claro que 99% dos casos de possessão são mentira, não existe a possessão. As pessoas, elas acham que estão sendo possuídas ou elas têm problemas emocionais, e ele deixa claro isso no livro, ok? Ele era um senhor de idade quando faleceu, e acho que ele morreu uns 3, 4 anos atrás, uma coisa assim, tá? Ele terminou de gravar o filme O Padre e o Diabo, e depois ele acabou falecendo, tá? Então o que a gente está vendo aqui é o marketing da igreja para atrair as pessoas, ok? Infelizmente, padres mentem, e mentem por uma causa que eles acham justas. Então é assim, não é porque ele está de batina que ele é santo. E na igreja não existe santo. Vocês podem procurar na internet aí os crimes do Vaticano ou realmente os escândalos do Vaticano. Vocês vão amar tudo aquilo que vocês vão encontrar no Google, tá? Living there for 3 months to learn how it's done. Ele passou 3 meses lá no Vaticano aprendendo como fazer. 3 meses é muito pouco, tá? No budismo tibetano, por exemplo, existem retiros que são de 3 anos, que você fica dentro de um templo fazendo práticas e aprendendo princípios básicos dentro de um retiro, né? Aprendendo realmente coisas ali para iniciar a sua vida monástica, tá? Então, assim, para virar monge, por exemplo, tem programas que são 6, 7 anos de aulas. Ele aprendeu 3 meses a fazer um exorcismo, tá? De novo, é igualzinho, é bolo, é receita de bolo. During my time in Rome, I sat in on 40 exorcisms and was able to learn firsthand again the church's ministry to those up against the demonic. His stories of witnessing the devil at work as a qualified exorcist are nothing short of haunting. As soon as I started praying, she lunged at me like a wild dog. She's like, A menina se transformou num chihuahua. Aí ela olhava ele e fazia... Virou um chihuahua. Oh my God. I think I jumped back 5 feet, and this voice that came out of her mouth said, well, who's he? He has no power over us. That's what happened. A voz dizia que ele não tinha poder sobre nós. When he was trying to help a woman who'd become possessed at the hands of childhood trauma, raped by her father. And I went over Olha só. Ele foi tratar uma mulher que se dizia possuída e que no histórico dela, ela tinha sido estuprada pelo próprio pai. Sabe, novamente, qualquer pessoa inteligente vai olhar e vai falar, isso que ela está fazendo é simplesmente as lembranças, os traumas, tudo que se ocasionou pelo, obviamente, o crime que o pai dela cometeu, sendo exteriorizado por um arquétipo que ela cria ou pelo que ela entende que a igreja comercializa, tá? Então, isso infelizmente acontece, né? A terceirização até mesmo de entidades, onde você vai na igreja, o cara está incorporado com o Exu, e eles acham que o Exu é um demônio. Na verdade, é tudo uma encenação, tá? Geralmente eles cobram de 50 a 100 reais, é um cachê que esses atores cobram para encenar na frente do púlpito e fingir que eles estão possuídos ou incorporados, aqui no Brasil. A igreja lá fora, já que eles não têm a imagem de Exu, o Exu é brasileiro, então eles não usam. Então eles usam a imagem de, obviamente, padrões. Então é sempre o Legião,
Nunca é Paralamas, nunca é o Nenhum de Nós, nunca é o Heróis da Resistência, sei lá, nunca é Ratos de Porão, é somente Legião. Então eles vão incorporar o Renato Russo e eles vão cantar pro padre, né? É sempre Legião que eles incorporam. E a gente já falou o que é Legião para vocês. Então, de novo, o padre, infelizmente, assim, ele tá mentindo. É óbvio e é claro, porque a igreja é aquela coisa, é por uma boa causa. Cria uma mentirinha para atrair o público, atrair o noticiário e a gente volta a ganhar dinheiro. É assim que funciona, tá? My hands on her head and started praying, and then the demon started laughing uncontrollably at me and says, "You can't get rid of us. We've been here too long and you're not strong enough." You are not strong enough. Isso daí não é a música da Cher? Bom, ele foi lá, botou a mão na cabeça da menina, e a menina começou a rosnar e tal, e ela falava, você não é tão forte assim. De novo, é o mesmo padrão de todas as criaturas, né? É o que foi questionado até o padre Gabriele Amorfi, o repórter da revista italiana, chegou para ele e falou, nossa, quantos exorcismos você já fez? Ah, eu já fiz mais de 2.000 exorcismos. Porra, mas tem tudo isso de demônio na Terra? Ele falou, não, era o mesmo. Mas espera aí, é tira, põe, deixa ficar? Como é que é o negócio? Porque se você tira, ele volta. Tira, volta. Tira, volta. Não era o demônio, era simplesmente convencer as pessoas de que o mal que assolava elas não existia mais. Só que como o mal volta, ele fala que o demônio voltou. E, na verdade, se você trocar a palavra demônio por trauma, aí faz nexo, tem um sentido. Ah, eu fui lá e tirei o trauma da menina. Aí voltou o trauma, porque as lembranças voltam. Aí ele foi lá e tirou novamente o trauma da menina. Aí o trauma novamente voltou, porque ela relembrou toda a situação. E assim vai. So you remember the sound? That's what the voice sounded like? Oh yeah, usually the manifestation is always, "You can't get rid of us. We've been here too long." Again, it's that sense of wanting to instill fear. Lampert uses various And rituals, then including insufflation, a breathing prayer, which with one woman roused the devil in a frightening way. the chair flew back. A igreja é o antro da mentira mesmo. Não é que o diabo é o mentiroso, a igreja é a mentirosa. Então tava lá, ele assoprou na cara da menina tal, e a cadeira foi para trás. A cadeira, né? And hit the side of the altar. The person flew up out of the chair. Aí a cadeira foi lá, bateu no altar e a pessoa voou, né, para fora da And cadeira. heard a shriek, scream. I mean, hearing that happen and visualizing that happen, the cynic in me says, I can't imagine that being a Ela fala, eu não consigo imaginar isso, não é plausível. E claro que não é plausível, chama-se mentira. plausible thing to happen. For someone to fly off a chair and... I mean, I just breathe, and you would have thought that they were hit with a hurricane force wind. Eu assoprei e a força do vento foi como se fosse um hurricane, um furacão sobre a pessoa, e ela voou. Ela falou, eu não tenho como acreditar que uma pessoa voou. E ela voou, porque o meu sopro é o sopro do furacão. Então eu não posso passear com o meu cachorro na igreja, porque o sopro dele pode matar o meu cachorro, porque ele é furacão. Gente, tem que ser muito imbecil para acreditar numa pessoa como essa. Honestamente, eu sinto muito, mas uma pessoa que acredita que o cara tem um sopro do furacão e que faz uma pessoa voar, que ela falou, eu não tenho como acreditar que uma pessoa voou da cadeira. Ele falou, mas eu assoprei e ela voou por causa do meu sopro do furacão. The chair just went back like that, and then the person, you hear the shriek as they come up out of the chair and then fall on the floor. So that 100%, that's what happened. That's it. Ela pergunta, mas é isso mesmo que aconteceu? Você assoprou e o seu furacão, o seu bafo divino, acertou a pessoa, a cadeira foi para trás, bateu no altar, explodiu e a pessoa voou e caiu nos seus pés, caiu no chão. E ela falou, você tem 100% de certeza que isso aconteceu? Absolutely. Gaguejou. Absolutely. Tio Spook vai entrar em ação e eu vou analisar o padre. E aí? Sabe, existe como saber se uma pessoa mente?
Sim, existe. Eu acho que o próprio Metaforando, ou pessoas que analisam o comportamento humano, sabem que existem certos trejeitos. Nós temos tiques nervosos, por exemplo, que fazem parte da nossa vida. Meu pai, por exemplo, tem tiques nervosos muito engraçados. Um do tique nervoso do meu pai é coçar a orelha, mexer nas calças, ele levanta assim a calça, e coçar o queixo quando ele não sabe, ele faz isso. Eu adquiri esses tiques nervosos, eu acho o máximo, eu acho muito legal. Faz parte de uma herança de família, né? A gente observa os comportamentos. Então, existem certos tiques nervosos que, Metaforando, e certas pessoas que têm a habilidade de poder estudar o comportamento humano podem olhar nesse padre e falar que ele está mentindo. Existe realmente um grande ponto de interrogação na cabeça dele dizendo: é mesmo? Você não acredita? Mas foi o que aconteceu? Agora, em termos de bioenergia, ou seja, quando a gente trabalha com bioenergia, é a energia do próprio corpo. Ao longo de quase 20 anos da minha vida, eu estive em salas de aula aprendendo com monges, com grandes professores, com pessoas inteligentíssimas que trabalhavam junto à área da saúde, seja em hospitais, seja em clínicas, buscando atender e ajudar pessoas em decorrência às suas enfermidades. Hoje, depois de mais de 30 anos de estudo, eu tenho a licença para atuar junto ao Ministério da Saúde, ao SUS, para poder ajudar as pessoas. Dentro dessas práticas que eu atuo, eu tenho graduação e pós-graduação na área da saúde. Então a gente pode ajudar as pessoas mediante ao que vou apresentar agora, que envolve a medicina tradicional chinesa, que envolve processos de bioenergia, que envolve, obviamente, a religião, o budismo tibetano, o hinduísmo e outras crenças. O corpo de energia, ele é muito interessante, porque nós temos o corpo físico, junto ao corpo físico nós temos o nosso corpo emocional, nós temos o nosso corpo mental, e o que compõe toda a estrutura de um ser holístico, ou seja, nós estamos vendo uma estrutura física, emocional, mental e a questão espiritual que envolve ele, tá? Holístico não é místico, holístico que envolve o ser humano como um todo, de acordo com a própria medicina antroposófica. Quando a gente olha então o corpo de energia dele, diferente do corpo dela, que são estruturas totalmente diferentes dentro do critério das emoções e do pensamento, nós temos aqui energias bem curiosas. Nem todo padre nasceu para ser padre. Em alguma etapa, ele se converte, se torna padre. Então ele passa a assumir dizendo: eu hoje serei padre. Mas muitos não são desde pequeno. Ou muitos carregam traumas da sua própria família, ou foram órfãos, abandonados de pai e mãe, e passam a ingressar então dentro de orfanatos, que são orfanatos muitas vezes cuidados por freiras, e que são direcionados, então, a uma estrutura religiosa, uma igreja, para poder prestar serviços. Então, torna-se um coroinha e vai aumentando até se tornar ali, fazer votos e viver enclausurado dentro da própria igreja com seus votos de celibato. Muitos não fazem esse voto de celibato e saem por aí fazendo putarias, como vocês já viram na internet, nos escândalos do Vaticano. Mas aí é cada um, não é mesmo? Cada um escolhe a religião que lhe conforta. Dentro desse rapaz, desse senhor, quais são as energias que se escondem? Então presta atenção nisso. É genial. Primeira coisa que um clarividente, uma pessoa que ver através de algo ou alguma coisa vai identificar, é que existe sim certas energias conflitantes dentro desse rapaz. Primeira coisa que a gente vai ver é toda a estrutura de fé, de conhecimento, de sabedoria e de inteligência dentro desse princípio religioso na qual ele está inserido, que está relacionado a toda a estrutura mental dele. Segunda coisa que a gente vai ver são os distúrbios emocionais que ele carrega, que envolve as emoções superiores e inferiores, as quais são muito curiosas. Quando você vê, por exemplo, de um grande lama, de um tulco, você percebe que todo ponto das emoções deles na parte de baixo é extremamente controlado, porque ele passa a ignorar todas as suas emoções e seus impulsos mais animalescos e primitivos para agir dentro de um princípio universal da equanimidade, da compaixão, a qual ele vai ter para todos os seres. Então ele torna-se uma figura compassiva, tratando todos os seres de uma maneira extremamente nobre, seja os animais, sejam os seres humanos, seja o planeta como um todo. Pro
budismo, é uma honra ter o seu filho levado a um templo budista e torná-lo um praticante budista, um lama, é uma carreira nobre. Então, toda a família que tem um filho, eles passam por esse processo de avaliação de outros lamas para ver se a criança foi um lama na vida passada ou torna-se até mesmo uma grande autoridade que voltou a reencarnar na região para que ele possa voltar a relembrar tudo aquilo que ele foi e novamente fazer viagens para a Europa, para os Estados Unidos ou mesmo para o Brasil para continuar o seu processo de elucidação dentro de templos. E isso os monges fazem até hoje. Agora, dentro da igreja, claramente isso não existe. Não se nasce padre. Às vezes, uma pessoa não tem mais nada para fazer na vida, ou seja, se perdeu completamente e vai falar, acho que eu vou me apoiar na igreja. Aqui no Brasil é muito ruim essa estrutura porque, por mais que tenha uma faculdade de teologia, a grande maioria não faz faculdade de teologia para virar teólogos. A igreja cria os seus próprios teólogos, em grande maioria fundamentalistas, né, 99,9%, para poder criar a sua pequena igrejinha de bairro e ali continuar propagando a palavra da sua sede. E aí vai se replicando dessa maneira. E muitos não têm nem profissão, não é certificado, é simplesmente a igreja sai formando indivíduos por aí. O que é, infelizmente, esse caso. A fé desse cara é uma fé muito pequena, pífia. Ele tem um pouquinho só de conhecimento dentro da sua crença. Mas esse conhecimento é abalado facilmente quando questionado. Veja, dentro da Umbanda, por exemplo, nós temos a coroa de orixás. Por que chama coroa de orixás? Porque ele tem as 7 linhas ao redor da cabeça dele. E é verdade. Claro, evidentemente, você sabe diferenciar o umbandista de um evangélico. O umbandista, ele tem, além da sua fé, admiração e paixão pela sua crença. Eu sei porque eu fui umbandista e eu vi muito disso dentro do centro espírita. A paixão, a motivação, a vontade, a compaixão que eles agem em pró aos demais e sem cobrar o dízimo. Então, o que esse cara ele tem é só um ponto básico simples de fé, mas que a fé é totalmente abalável. Ou seja, a repórter chega para ele e fala, isso não existe. Ele vai falar, sim, existe, porque eu sou padre e eu vi. Senhor, eu não posso acreditar no que o senhor viu, porque não é comum ver isso. O senhor é um único no mundo que diz ter visto isso. Ok? Porque se fosse um padrão, todo mundo viria. Todo mundo. Eu teria o porteiro agora subindo aqui, levitando na janela. Ah, eu não gosto do senhor. Por que ele não faz isso? Porque não é comum. Então o que nós temos? Uma fé totalmente abalável, simples e facilmente quebrável. Segundo, o ponto das emoções desse cara é imundo. Se você for pensar, comparado com o ponto das emoções superiores, que é amor, paixão, é vontade, é realmente a empatia pelos demais, ele é inteiramente vazado e ele é inteiramente... É como se fosse um biscoito de polvilho, sabe? Você sopra sem ele não ter consistência. E em contrapartida, todo o ponto das emoções inferiores é extremamente elevado, o que significa que ele é um mentiroso. Por quê? Porque ele não tem nem a questão de bom senso sobre as emoções e muito menos um bom senso sobre a sua capacidade do que ele está vendo. Ou seja, que nem eu, sou racional. Tem coisas que eu falo, isso não existe. Tem coisas que a gente tem que fazer uma análise quantitativa e qualitativa para ver quantas pessoas realmente veem espíritos, quantas pessoas trabalham em centro espírita, quantos centros espíritas existem no Brasil. Então nós temos um comum acordo. Pessoas que veem uma entidade, que nem eu falei sobre o vídeo do Zé Pilintra. Ou seja, eu vi uma entidade na minha casa que eu não sabia o que era. Guardei a imagem dessa entidade. Anos depois eu fui até uma loja de Umbanda e tinha uma imagem dele de gesso de pé. Essa loja encontra-se hoje perto da estátua do Borba Gato, então você vai seguir em frente lá para Santo Amaro. Vai ter uma bifurcação, tem um estacionamento à sua direita, do lado tem umas lojinhas de R$1,99 e tudo mais. Os pelos da Lilo estão voando.
E à esquerda fica essa loja com essas imagens. Tem duas imagens de preto velho, uma preta e um preto velho, e no fundo, à esquerda, a imagem de Zé Pilintra. Eu estou falando para vocês irem lá e comprovarem o que eu vi. Vão lá e me digam se a estátua está lá. Foi exatamente o que eu vi. Então, o que eu vi bate com o que estava lá. Quando eu perguntei para a moça quem é ele, ela falou, é o Zé Pilintra. Então, ok, validou a minha dúvida. Aqui a gente só tem ele acreditando piamente no que ele viu, comercializando a ideia da possessão, comercializando a ideia de que ele é a representação divina de um rapaz que vai enfrentar um demônio que só a igreja cultua, que não existe em outro lugar do mundo, que é o demônio é bíblico e é deles. Marca registrada, trademark, o diabo é meu. E ele representa isso por essas emoções inferiores completamente fortes sobre ele. Essas emoções, elas agem completamente em todos os órgãos, fígado, estômago e pâncreas. O que pode levar a gordura no fígado e diabetes, além, obviamente, de problemas de estômago e refluxo. Não conheço esse cara, podem pesquisar na internet e ver se bate. Problemas no fígado, tá? Pâncreas, estômago e refluxo. Na parte das costas, aí a gente tem a resposta para os problemas. Na parte das costas, a gente vai ter os traumas que ele guarda. Todos os pecados, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, todos os crimes, se ele cometeu crime, e a mentira compulsiva. Quando esse ponto de energia ele se conecta ou com a garganta ou na parte de trás, agindo sobre esse indivíduo nas costas, causando realmente esse ciclo, como se fosse um círculo ao redor dele, vai agir sobre todo o sistema respiratório e demonstrando que ele é uma pessoa que não dá para se confiar. Quer ver o mais legal de tudo? Aqui em casa, por exemplo, a gente raramente tem espíritos. Por quê? Porque toda vez que entra um espírito, a gente acaba encaminhando. Toda vez que a gente acaba encaminhando, eles vão por um processo de reencarnação, isso é ensinado dentro do budismo tibetano. Os espíritos, eles detectam essas possibilidades porque eu sempre deixo oferendas no altar que possibilitam eles de serem naturalmente levados. E isso faz com que eles se sintam um pouquinho, tipo, eu não queria ir agora, quero ainda continuar transitando e tudo mais. Mas a gente atrai esses seres e encaminha, atrai e caminha. Quase todos os dias eu faço esse processo. Então, aqui em casa raramente aparece espontaneamente um espírito. Raramente. Raramente. Então eu chamo e encaminho. Raramente aparece. Agora, numa igreja, será que a gente pode ter obsessores? Será que a gente pode ter tais consciências vagando, perdidas? E como temos? E como temos? Só aqui, nessa imagem, a gente tem um aqui, nítido. Nós temos um atrás dele, conectado nas costas dele. Conectado nas costas dele. Um aqui. Nós temos um outro aqui atrás observando. Só nessa imagem nós já temos 3 obsessores. Que coisa, né? Eu achei que isso não entrava na casa de Deus. Mas é o que mais existe na casa de Deus. Tá? Todo esse ponto dele é ativado, infelizmente. A fé dele é pífia, é uma fé extremamente abalável. A região do quadril dele é inteiramente imunda, inteiramente imunda. Ponto da vontade praticamente não existe, é extremamente sujo. Ele faz o que as pessoas mandam ele fazer. Ele é capacho de terceiros. Mandam ele fazer, ele faz. O que mais me impressiona é, o ponto sexual dele é imundo. O ponto sexual dele é imundo. Veja, vamos usar exemplos bem esdrúxulos. Quando uma pessoa tem vontades sexuais, ele vai e se toca, ok? Seja um menino ou menina, não importa. Quando você está lá e você dá libera essa energia, o que acontece com você? Você relaxa. Você sente as pernas tremerem muitas vezes, né? Quando, muita força, jovens com muita vitalidade. Você sente até dar uma, nossa, eu tô relaxado. E relaxa, porque ele esvazia completamente. O ponto sexual esvazia. E você fica tranquilo. Quando você tem novos impulsos, significa que ele voltou com energia. Ele voltou a ficar de novo cheio.
E aí você tem, novamente, essa válvula de escape. Quando esse ponto fica muito imundo, significa que nós temos, sim, uma vontade errada, um desejo errado, ou direcionamos nossa energia sexual para outra finalidade, que não seja, obviamente, seja masturbação, que não é pecado se masturbar, ou mesmo ter relações sexuais com pessoas que você ama, que você gosta, que você tem paixão, né? Digo, se você realmente tem alguém que você gosta, você vai trocar fluidos com essa pessoa, ok? Nesse caso, está extremamente sujo. Eu ficaria muito de olho nos impulsos e nos desejos sexuais desse senhor, tá? Sério, quando acontecem deturpações nos pontos de energia, principalmente sexo e vontade, obviamente tem alguns crimes que são acometidos ou impulsos que não são tão legais dentro desse princípio, ok? O ponto financeiro dele é praticamente fraco e baixo, ou seja, a riqueza que ele tem é uma riqueza compartilhada com a igreja, ele não tem bens, mas ele compactua com a riqueza da própria igreja, então ele, obviamente, ele tem um lastro com a igreja, ele pode ser dono de uma igreja, ele pode ter posses relacionadas junto à igreja, é um ponto financeiro compartilhado, vamos colocar assim, ok? O ponto da família dele é extremamente imundo, o que significa que ele teve uma vida antes de ser católico, antes de ser da igreja. Ele pode ter tido um relacionamento, ele pode ter sido casado, ele pode ter tido filhos, ele pode ter tido conturbações e problemas com relação à família e buscado amparo na igreja e tornou-se, então, membro da igreja, ok? Isso acontece também, tá? Então, assim, quando um líder religioso carrega todas essas impressões dentro de si, eu levanto e vou embora, porque ele não me representa e eu nunca deixaria uma pessoa assim colocar a mão em mim, me tratar ou falar as palavras de um Senhor que ele mesmo não aceita e não reconhece. De novo, a melhor e a mais bonita fé é aquela que você realmente carrega dentro de si e brilha quando você fala da sua fé, da sua crença. Não estou falando aqui de pregação, eu detesto pregação. Estou falando daquele que realmente carrega a autorrealização dentro da sua crença. Muitos budistas não saem por aí pregando. Você não vê budismo sendo pregado. Você não vê as pessoas parando na rua falando, você conhece a palavra de Buda? Ninguém faz isso. Porque o budismo, ele é algo íntimo e já dentro de um princípio da autorrealização da pessoa. Todas as pessoas que se tornaram budistas se tornaram porque elas tinham certeza do que elas estavam fazendo. Elas não precisavam de ninguém para convencê-las. Elas já tinham certeza, tá? É uma fé absolutamente pura, é uma fé na qual a pessoa realmente se entrega, na qual ela tem certeza do que ela está fazendo. Enquanto outros não. Outros se entregam a uma fé cega, sem saber o que estão fazendo e tomando discernimentos sobre certas coisas que não existem. Então, uma mulher que levitou, porque ele soltou o bafo do Hadouken e jogou a cadeira longe. Eu nunca fiz isso, nunca vi acontecer isso, nunca na minha vida vi uma cadeira voar longe por causa disso. E olha que eu atuo na casa das pessoas há muitas décadas. Então, eu realmente ficaria de olho, tá? Já fizemos aqui 40 minutos de vídeo, eu quero continuar isso daqui, por onde eu vou abordar muitos temas e fazer com que vocês entendam. Ah, tio Spook, mas eu sou católico, mas eu sou cristão. Cara, eu lembro muito bem do filme Independence Day, quando o mundo tá acabando e tudo mais, e tá lá o judeu de mão dada com todo mundo e lendo a Torá, aí chega um cara do lado, né, segura a mão dele e fala, mas eu sou cristão. Aí ele ri e fala, tudo bem, ninguém é assim, é tão perfeito, mas beleza, vamos continuar rezando. Eu dou risada disso, porque é fato. De novo, para vocês entenderem a religião que vocês estão, vocês têm que ler, têm que estudar, têm que buscar cada vez mais literaturas. E a gente já falou algumas literaturas que são interessantes para você cristão, que são as literaturas de teólogos liberais, ok? Gertheisen, Bultmann, pessoas que realmente trazem conhecimento baseado na história e não no achismo especulativo do que é a Bíblia. Então leiam, estudem, vão buscar respostas sobre a crença de vocês. E aí vocês vão me dizer se realmente
tudo isso que o cara está falando é verdade ou se é mentira, baseado em Gerd Tyson e Bultmann, que são os dois escritores liberais que trazem o assunto mais honesto, mais real e mais palpável. Tá? De novo, eu não acredito nisso, eu contesto isso, e eu gostaria muito que o dito demônio desse cara aparecesse aqui em casa e que me provasse o contrário. Sério mesmo. Mas é isso, vamos fazer essa pausa, daqui a pouco a gente volta. Só recadinhos finais. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina. Lê-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações e, obviamente, os valores desse tipo de tratamento. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou sensitivo. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares, licenciado nacionalmente e internacionalmente para poder atuar na área da saúde. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de ajuda: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 estão aqui abaixo. Só você clicar e você vai ser direcionado a uma abinha, uma janela, e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.